o pior terror de todos os terrores. Oi, eu sou a Adriana da Redatora de Merda. Hoje eu vou falar sobre talvez um dos piores e maiores medos que a gente pode vivenciar, que é o medo político. O medo é um bagulho que abre um leque absurdo de coisas, vertentes. Afinal, o que dá medo? O que dá medo em você pode não dar medo em mim e vice-versa. Quando a gente fala de terror, de horror, é meio que automático a gente remeter a, sei lá, um assassino estereotipado, ou então a uma casa mal assombrada, alguma coisa sobrenatural, com um espírito. Mas fato é que o horror é uma coisa muito mais abrangente do que isso. O horror está inserido em muitas coisas que a gente vive e ele se renova a todo momento. E eu acho que se existe um medo unânime em muitas obras da ficção que refletem a realidade, é o medo político. Se a gente até parar pra pensar na etimologia da palavra, né? Terror, terrorismo. Muito se engana quem diz assim, ai, chega de falar de política. Tudo envolve política, porque tudo que está na sociedade é política. Se você vive em sociedade, logo, muitas das suas escolhas, que parecem super banais, são política. O que você veste, o que você usa, o que você come, o que você vê, o que você lê. Cara, a literatura tem muito cunho político. Tipo, os super-heróis de quadrinhos, vai procurar ali a história, foram quase todos criados a partir de contextos bélicos. A maneira como você se posiciona, como você age diante de fatos e principalmente como você age diante de outras pessoas também. Tudo é política, tudinho. E se você acha que tudo isso que eu tô falando é uma grande bobagem, isso é uma visão política também. Enfim, o terror, o horror político, social estão presentes no nosso dia a dia. Infelizmente, para algumas pessoas, muito mais do que para outras. Em algumas regiões, muito mais do que outras. Em alguns países, absurdamente mais do que outros. Seja o medo de ir e vir, o medo de existir, até o medo de uma guerra iminente, ou então, já dentro de uma guerra, o medo de tomar uma bomba na cabeça a qualquer momento. Sentir uma ameaça perante a sociedade. Eu, sinceramente, considero esse um dos piores medos que a gente pode sentir. Mas vamos ao que interessa, porque eu quero indicar alguns filmes que trazem à tona exatamente tudo isso que eu acabei de falar, abordando o terror dentro do viés político. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal também. Mesmo que você já tenha visto ou ouvido falar sobre os filmes que eu vou citar, a minha intenção é fazer assim, refletir, enxergar além do óbvio, principalmente por se tratar de terror, que a maioria das pessoas pega ali numa camada muito superficial. Então é enxergar além disso, porque assim, quase tudo tem subtexto nessa vida. Pois então vamos começar aonde tudo começou. A Noite dos Mortos-Vivos, um filme de 1968 do George Romero. Nossa, mas um filme de zumbi? Sim, pois é, um filme de zumbi, o primeiro filme de gênero a tratar num contexto político. E esse filme é de uma importância, assim, descomunal. E os zumbis, os mortos reanimados, eles servem como uma metáfora para grupos sociais que são vistos ali como uma ameaça externa. Algo que o Romero vai trazer ainda em outros trabalhos posteriormente. 1968 foi uma época que marcou vários, assim, protestos nos Estados Unidos. E é algo muito importante sempre que a gente assistir, ler alguma coisa, procurar a época que aquilo foi lançado. Qualquer coisa sempre tem um subtexto, sempre tem algum motivo. Em A Noite dos Mortos-Vivos, a gente tem o Duane Jones como personagem principal, um ator negro como herói de um filme, em 68, lutando contra uma horda de zumbis. E assim, vocês precisam assistir, esse filme é essencial. Procurem também O Exército do Extermínio, de 73, e O Despertar dos Mortos, de 78, os dois do Romero, que abordam aí esse viés também. O Bebê de Rosemary, de 68, um filme do Roman Polanski. Considero esta maravilha um dos melhores filmes do cinema de horror de todos os tempos. A Rosemary, que é interpretada pela Mia Farrow, e o seu marido se mudam ali pra Nova York. E tem uns vizinhos meio chato, meio intrometido, fica se metendo, quer sempre estar perto, ultrapassando os limites da cordialidade, né? A Rosemary, ela tem uma gravidez indesejada e por vários momentos ela acha que tem alguma coisa errada com essa gravidez, mas ela é desacreditada, é ignorada, ninguém tá ligando lá. Se a gente analisar a época em que o filme foi feito e que o livro foi escrito, né, que rendeu a essa adaptação, era uma época que as mulheres estavam ali ralando pelos direitos dos seus próprios corpos. Ainda continuamos, né? Tipo, nessa época, o primeiro contraceptivo oral, a primeira pílula, ela tinha sido aprovada há pouquíssimo tempo. Foi lançada em 1960 nos Estados Unidos. Então, assim, é um puta de um filme de terror. Mas se você analisar com carga e empatia feminina, é 70 vezes mais. Outro filme aqui é o pesadíssimo Aniversário Macabro, do Wes Craven, um filme de 72. Inspirado num drama do Bergman, de 59. Wes Craven assume a direção aqui dessa história sobre um grupo, uma gangue, né, que estupra
tortura e mata duas adolescentes e decide se esconder na casa de uma delas, uma coisa louca. Aniversário Macabro vai expor toda a política daquele olho por olho, dente por dente. Uma coisa que discute a violência justificada através da vingança e o que tudo isso acarreta num contexto geral, este pensamento. Eles Vivem, de 1988, dirigido pelo John Carpenter. Eu amo este filme, eu já falei dele aqui no canal, num vídeo de referências que a série Mr. Robot tem, vou deixar o card aqui. O filme é uma crítica, é um alerta, é um pedido de socorro sobre a elite que controla e domina a massa. Através de uns óculos escuros, o personagem principal ele começa a enxergar além do que é o normal. Ele vê que existem alienígenas disfarçados de seres humanos ali na sociedade. Eu tenho certeza que a gente tem isso no dia a dia. Assim como ele vê também várias mensagens subliminares em todo que é lugar, em todo que é canto, sempre dando ordem, seja para manipular as pessoas ou fazer com que elas consumam exacerbadamente. Excelente, esse filme é incrível, eu imploro para que todo mundo assista. Na quinta indicação, vou fazer uma indicação dupla, com dois filmes que se alinham na perspectiva de trazer velhos monstros como vilões, mas que na verdade eles não são tão vilões assim. O Hospedeiro, do sul-coreano Bong Joon-ho, de 2006, e O Nevoeiro, do Frank Darabont, de 2007. O Hospedeiro, ele usa uma criatura gigante, um monstrão anfíbio, para mostrar a desordem do governo, do poder público, da passividade das autoridades ali da Coreia do Sul e também a submissão deste governo perante os Estados Unidos. Já em O Nevoeiro, depois de toda aquela névoa desgraçada, aquela coisa que invade a cidade e ninguém enxerga porra nenhuma, a gente vê uma problemática entre relações interpessoais, que começam a ser muito questionadas, são permeadas pelo medo e pela histeria, e muito envolvendo também assuntos religiosos e de preconceito. E agora eu quero dar um boost com dicas mais rapidinhas e de filmes que tem na Netflix, que é uma coisa que vocês me pedem muito, dicas da Netflix, então lá vai. Aproveitei para pegar filmes que são mais recentes e não muito conhecidos, que é uma coisa assim que eu gosto muito de garimpar uns filmes. Então, por exemplo, a gente tem Os Parecidos, de 2015, do mexicano Isaac Esban. Esse filme é um thriller, é um filme B de ficção científica que conta a história ali de algumas pessoas desconhecidas que ficam presas numa rodoviária e elas precisam passar a noite nessa estação. Coisas estranhas começam a acontecer e daí eles vão ter que meio que lutar pela sobrevivência e pela sanidade mental também, enfrentando inclusive a presença de um alienígena bastante hostil. O filme é repleto de referências ao massacre de Tlatelolco, eu não sei falar isso, que ocorreu no dia 2 de outubro de 1968, que inclusive é a mesma data que a história do filme se passa. Sala Verde, também de 2015, dirigido pelo Jeremy Saulnier, uma banda de punk rock, muito narração de sessão da tarde, né? Aceita ali se apresentar num festival de bandas, mas assim, o que eles descobrem tarde demais é que a organização desse festival é nazi. Eles vão ser muito perseguidos depois de testemunharem um crime absurdamente violento. Só tem violência nesse filme. É uma coisa de louco, também tem o viés político. Esse filme é um dos meus filmes favoritos. E isso talvez diga um pouco sobre a minha personalidade. Um filme iraniano chama Sob a Sombra, de 2006, dirigido pelo Babak Anvari. Na verdade, ele ganhou várias traduções em português, assim, mas eu conheci como Sob a Sombra. É ambientado no 8º ano da guerra entre Iraque e Irã. Se passa em 1988 e vai narrando ali a história de uma mãe e de uma filha, a luta para sobreviver a esse ataque, para sobreviver a essa guerra, sobreviver a essa grande sombra, essa grande ameaça que vive ao redor delas, uma luta diária, um medo iminente, uma ameaça o tempo todo. 12 Horas para Sobreviver, o ano da eleição, de 2016. O terceiro filme da franquia Uma Noite de Crime, de 2013, que também é um filme que muito poderia estar nesta lista. Mas o 12 Horas para Sobreviver traz um contexto mais político para a saga, onde uma candidata à presidência dos Estados Unidos quer acabar com essa palhaçada de Dia do Expurgo, que funciona como uma espécie de justiça, muito entre aspas, social para os conservadores. Um dia no ano para se purificar cometendo crimes. Eu fiz um maratonando com todos os filmes da franquia The Purge, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem depois. E por fim, a gente tem o filme espanhol chamado O Bar, de 2017, do Alex de la Iglesia. Eu amo meu espanhol. Esse filme é bem bacana, tem uma galera num café ali em Madrid, bem tranks, suave. Um cara sai desse estabelecimento e toma um tiro na cabeça. Todo mundo fica perplexo, com medo e ninguém mais sai desse lugar. Esse diretor ele tem uma habilidade de mesclar ali o humor mórbido
com política a partir de diálogos que revelam a natureza humana, a real natureza humana, né, de pessoas em cativeiro. Percebi aqui o quê? Que tem muito filme sobre esse assunto e seria impossível falar sobre todos em um vídeo. Decidi criar uma lista com todos os filmes que eu citei aqui e outros que eu considero de extrema importância dentro dessa temática. Vou deixar o link na descrição, tem link pro Filmou e o link pro Letterboxd, dependendo de qual rede social você usa. E já vou avisando que tem filme pra cacete nessas listas pra todo mundo assistir, refletir, e é isso aí. Peço também que vocês sempre tragam sugestões e principalmente uma coisa assim que eu prezo muito, discussões. Vou deixar um post também no grupo do Cantinho do Desgraçamento, o link tá aqui na descrição, com essa temática de terror político pra gente conversar mais ali, trocar umas indicações e trazer aprofundamento das obras, principalmente em obras de terror, que como eu falei, normalmente ficam em camadas superficiais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa lista, e não deixe que ninguém diga que política é bobagem. Porque política, além de envolver todos os nossos direitos, ela tá presente em quase todas as obras que a gente consome. Por favor, deixa um like se você gostou do vídeo, a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Vou deixar outros vídeos aqui de cinema que talvez você possa se interessar, e se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva. Parecia uma maníaca agora.